Pastor, ou dentro das palestras que vão se iniciar hoje, a sua palestra, inclusive, é a primeira de hoje, né? E ela fala assim: o inferno na visão das seitas. E o senhor é o palestrante de hoje. Temos como falar alguma coisa para os nossos ouvintes nesta manhã? Vamos ler um texto que é colocado na nossa apostila, que está em Marcos, capítulo 9, verso 43 ao 45, aonde o Senhor Jesus está falando sobre os escândalos. Os escândalos sempre acontecem, mas são situações que trazem grande prejuízo para a vida espiritual das pessoas. Diz assim, Marcos 9:43: e se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Até o 45. O 44 diz: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Então aqui nós vemos essa palavra do Senhor Jesus Cristo e podemos dizer que é uma palavra profética, algo que não foi cumprido ainda, né? Porque são situações que ainda vão acontecer. Acontecem quando a pessoa falece e não tem o Senhor Jesus Cristo. Quando acontece essa, a pessoa já estar sem Cristo significa condenação, porque o Senhor disse em João capítulo 3, e a condenação é esta, que não creram no Filho de Deus. A grande circunstância da nossa vida é o pecado. O pecado, ele trouxe a morte. E a morte se aplica ao homem nas Escrituras, que significa uma separação ou ruptura da concretização do propósito de Deus para o qual o homem foi criado. Nós lemos no início que Deus criou o homem e tudo quanto Deus fez era bom. Exatamente. Deus deixou ao homem a condição do livre-arbítrio de todas as árvores, dos frutos das árvores que estão no jardim comerás, mas da árvore do conhecimento. Não é como muitas pessoas brincam, comeu a maçã proibida, né? Mas é a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Isso não aconteceu imediatamente com Adão, mas a morte, a partir, por exemplo, de Caim matando Abel, aconteceu a morte física, a morte espiritual. Essa é a pior de todas, né, pastor? É um morto-vivo, digamos assim, né? Exatamente. A pessoa, quando não tem a Cristo, ela está viva, mas está morta espiritualmente. Exatamente. E pode acontecer da pessoa estar morta no corpo, mas viva espiritualmente.
Então, quem tem Cristo recebe vida. Se morrermos hoje, o corpo morre, vai para a sepultura. Sim. Mas a alma e o espírito vão para Deus. Exatamente, como diz a Escritura. Estão vivos. Ou estão no inferno. Exatamente. É o que o Senhor Jesus faz essa alerta. Justamente no não querendo cortar o irmão, né? Quando, na ocasião do arrebatamento da igreja, a Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, segundo, depois os vivos serão arrebatados. O que quer dizer diretamente que aqueles que não foram salvos, que estão no inferno, continuam na sepultura, aguardando julgamento, né, pastor? E aqui nós vemos que o Senhor faz essa alerta, que se a tua mão te faz tropeçar, que significa escandalizar, você vai sofrer literalmente as consequências dessa situação em que a tua mão, o teu olho, o teu pé, e o Senhor faz uma comparação muito forte, né? Amedrontadora. É melhor você perder a mão, perder um pé, perder um olho, perder as duas mãos, do que você perder a vida. Exatamente, é um sacrifício que nós temos que fazer almejando o céu, né, pastor? E aqui o Senhor faz uma descrição deste lugar, que é um lugar considerado o inferno. A palavra aqui no grego é Hades. Serás lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Então é algo que é eterno. Exatamente. Não é por um período X, mas é algo eterno. Exatamente. E dessa maneira ele diz mais: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Essa palavra bicho não morre, ela significa uma palavra que é usada para os homens. Isso podemos ver no livro de Jó, nos Salmos, e vários sentidos que mostram a consciência da pessoa, é o remorso. Então, são aquelas oportunidades que a pessoa teve de estar com Cristo, de ter uma vida com Cristo, mas a pessoa fez pouco caso, ela não levou a vida cristã com seriedade que deveria. Exatamente. Ela foi uma pessoa assim, displicente. Menosprezou o Senhor Jesus Cristo. Então isso, quando a pessoa faz isso, ela vai ter esse bicho não morre. Quando fala aqui sobre o bicho não morre, é dessa consciência que a pessoa terá toda uma eternidade lembrando de que poderia, talvez aquele filho que a mãe tanto orou, aquele pai piedoso que deu um bom exemplo para o filho, mas o filho ele não quis servir ao Senhor. Vendo o testemunho do pai, da mãe, orando, buscando, e ele fazendo ao contrário, né? Então, essa situação, prezado ouvinte, é uma situação muito trágica, que deve merecer da nossa parte toda uma seriedade, porque o mais precioso para nós não é simplesmente o que temos nesta vida, mas é o nosso corpo, a nossa alma. O Senhor faz uma comparação da alma com muito mais valor do que o corpo. Quem quer perder um pé? Quem quer perder uma mão? Exatamente. Quem quer perder um olho? Ninguém. Qual o valor que tem para nós uma mão?
né? Exatamente. Deixar de a gente fazer tantas coisas que a mão Apalpa, sente, utiliza-se, né, Isso, para exatamente. o nosso bem-estar. Aí estamos manetas, estamos limitados em nossos movimentos, mas é melhor limitar isso agora, nesta vida, do que sofrer as consequências deste lugar. Então é uma doutrina hoje, infelizmente, pouco comentada, pouca divulgada pelos pastores, pelos pregadores. Por quê? Porque é uma doutrina, como disse C.S. Lewis, se eu pudesse retirar uma doutrina da Bíblia, eu tiraria a doutrina do inferno. Mas as pessoas que mais falaram do inferno, quem que foi? O Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo. Ele falou sobre a questão, a realidade do inferno, como esse texto que nós estamos abordando aqui. Um texto que nos dá esse alerta. E alguém poderá dizer, puxa, mas Deus é amor, principalmente as doutrinas espíritas, os adventistas também falam na aniquilação da alma, né? Os testemunhas de Jeová também falam da aniquilação da alma. Se a Bíblia deles também está escrito que a alma será devolvida a Deus, né? Existe um outro grupo que são chamados universalistas, que pregam que todas as religiões conduzem a Deus. Sim. Então, todos no final vão ser salvos. E essa ideia de inferno é uma ideia que não tem cabimento para um Deus de amor, mas a Bíblia fala ao contrário. O Senhor Jesus Cristo, ele veio, se encarnou para divulgar o seu plano de salvação. Se não houvesse inferno, o Senhor Jesus não precisaria morrer na cruz do Calvário, se oferecer como sacrifício vicário expiatório para nós. Sua morte e paixão seria desnecessária. Exatamente. Sua ressurreição mostra-nos a justificação que vem pela fé na pessoa do Senhor Jesus. De maneiras que é uma doutrina que é necessária. Por quê? Porque nos mostram o perigo que nós podemos estar vivendo. Não sabemos o dia da nossa partida neste mundo. E precisamos, então, desse remédio, desse passaporte que é o Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Né? E assim, nós temos esta vida com o Senhor Jesus Cristo. Agora, pastor, nós conhecemos a respeito de grandes homens de Deus, né? Davi, por exemplo, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Assim, a grosso modo, dá a entender que ele nunca fez nada de errado. Mas ele, como pessoas como nós, ele também cometeu erros. Mas ele se arrependia amargamente de seus erros. O irmão quer falar alguma coisa a respeito? Nós vemos que esse homem, como o irmão disse, segundo o coração de Deus, ele tinha uma percepção sobre essa realidade do inferno. Então, no Salmo 9, verso 17, ele fala a respeito disso, que não foi somente o Senhor Jesus Cristo que falou, mas também no caso Davi, que foi rei, ele também tinha uma participação na parte espiritual muito grande em Israel. No seu Salmo 9, verso 17, o que diz? Diz assim: os ímpios serão lançados no inferno
e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, aqui, essa palavra, porque existem duas palavras para inferno. Sim. A palavra Sheol e a palavra Hades, Hades. no grego. Novo Testamento, Isso. no grego. Agora, esses grupos adventistas e Testemunha de Jeová, eles falam que a palavra Sheol significa sepultura. E isso não é verdade. A palavra Sheol, ela tem uma conotação também para sepultura. Mas a palavra Sheol ou Seol, aportuguesado, ela é usada 65 vezes para inferno. Não para é à um toa, lugar, né? um lugar realmente, isso no tormento. Antigo Testamento é um lugar real, podemos assim dizer, né? Uhum. E a palavra sepultura no hebraico, ela significa keber ou keber. Uhum. Essa palavra é usada mais para o sentido de sepultura. Nós podemos citar o exemplo quando Abraão perdeu a sua querida Sara, Sim. sua esposa. O que ele fez? Ele foi lá nos campos de Macpela, isso está em Gênesis capítulo 23, e ele fez questão de comprar um pedaço de terra para enterrar a sua querida esposa Sara. Aqueles homens que queriam dar o campo para ele, isso está em Gênesis 23, verso 4. Gênesis 23, verso 4 diz: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dá-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. Então, essa palavra no hebraico sepultura é a palavra keber, ou keber. Uhum. Não é a palavra Sheol. Exatamente. Então, o ouvinte precisa ficar esperto com relação a isso. Por isso a necessidade do estudo, né, pastor? Exatamente. Hoje nós vamos abordar um pouco mais sobre esse aspecto, que é um aspecto interessante para todos a nossa fé, porque vivemos como se andássemos sobre o gelo. Se andamos sobre o gelo, não sabemos aonde o gelo está firme e o gelo pode afundar. Sim, é verdade. Então nós andamos na beira do abismo. Os nossos pés precisam ser muito bem guiados. Por isso o salmista dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aqueles que estão andando em caminhos perigosos, você não sabe o momento que você pode cair numa ribanceira. E essa ribanceira não tem retorno. É a condenação eterna. Isso é verdade. De maneiras que é muito importante termos esse cuidado com a palavra do Senhor, porque isso nos mostra, essa doutrina nos mostra, devemos sempre ser gratos a Deus, porque Ele nos concedeu uma tão grande salvação. A Bíblia fala que todos pecaram e estavam condenados. Condenados para quê? Condenados para o inferno. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para nos resgatar dessa condenação. Exatamente. Então é algo precioso. O que você daria por causa disso? Como você pagaria isso para Deus? Não existe preço. O preço somente é o sangue derramado do Cordeiro
na cruz do Calvário. Amém. Por isso, preserve a sua salvação. Continue firme a batalhar pela fé que uma vez brotou no seu coração naquela experiência maravilhosa, quando essa semente adentrou no nosso coração e sentimos que realmente estávamos perdidos, como ovelhas sem pastor, mas o Senhor aprove nos chamar. Aleluia! Aleluia, glória a Deus por isso. E assim, o Espírito Santo tocou no nosso coração e agora nós temos o selo da promessa. Aleluia. O selo da promessa está no seu coração. Amém, irmão. glória a Deus, pastor. O selo da promessa está no seu coração, jovem. Então você deve continuar com esse selo, não retirar esse selo. Jamais. Para que realmente você possa ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai, herdai por herança o reino que vos tenho prometido. Isso. E para o outro o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, preparado para o diabo e os seus anjos. É uma realidade